começar? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos, tudo bom? Tudo bom? Vou começar então a nossa atividade de hoje de palestra. Começar, como sempre, com agradecimento, com uma oração. Então vamos lá. Amado Pai de infinita bondade, queridos espíritos benfeitores que nos acompanham aqui nessa casa espírita, que acompanham todos nós, trabalhadores e participantes aqui da casa espírita, encarnados e também desencarnados, lembrando que, em geral, a população do plano espiritual é maior do que a nossa aqui, de encarnados. Agradecemos a todos, pedimos que nessa noite possamos aproveitar bem essa discussão, essa troca de ideias, sobretudo em particular essa noite, nos lembrar de algumas das passagens do Cristo pela Terra, exemplos que nós nunca nos cansamos de ver e rever, que sempre trazem um novo ensinamento, uma gota de esperança, de fé no futuro. Que possamos aproveitar isso essa noite também, espalhando isso para todos os nossos conhecidos, familiares, vizinhos e afins. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Amém. Muito bem. Então a palestra, a conversa de hoje é sobre o livro A Gênese. Recentemente, aí, das últimas palestras, é o terceiro capítulo que eu trago aqui da Gênese. A gente falou do capítulo 13, que fala só dos milagres. Aí depois do capítulo 14, dos fluidos. E esse aqui é do capítulo 15, que são os milagres do Evangelho, ou seja, os milagres de Jesus. O capítulo é interessante, que ele é um capítulo que vai falando de uma série dos milagres que tem na Bíblia, né, que Jesus realizou, e Kardec, de acordo com o conhecimento espírita, né, que já tinha sido revelado no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, ou diversas comunicações, ele foi tentando dar algumas possíveis explicações para os milagres, para o que aconteceu lá. Então esse que é o capítulo. O capítulo é bem longo, tem um monte de milagres, então eu vou fazer uma tentativa de agrupá-los aqui. Né? Se eu fosse falar todos os capítulos do Evangelho, se ia aparecer leilão de gado, né? Ia ser assim: Jesus acaba de andar na água, multiplicou os pães e Lázaro está de volta. Não ia dar. Né? Então eu tentei criar uns grupos aqui. Né? A gente vai falar dos grupos de quando ele realizou cura e quais são as possíveis explicações espíritas para isso. Quando ele ressuscitou pessoas, e vocês vão notar que eu estou falando milagre, ressurreição, mas depois a gente vai desmistificar algumas dessas coisas. Quando ele curou possessões, ou pessoas possessas e por aí vai, então tem essa primeira parte que é Jesus auxiliando as pessoas, seja por cura, por ressurreição ou resolvendo possessões. Aí depois a gente fala de outra categoria, que é a categoria de ele interagindo com o ambiente, né? A história de novo andar sobre água e tudo mais. Depois tem ele com ele mesmo, que é a questão dele voltando, dele ressuscitando. Né? Então essas foram, vamos dizer assim, as 5 grandes categorias que eu agrupei todos os milagres que tinham lá. Vamos falar de cada uma delas. O que o Kardec tentava falar? Olha, aqui possivelmente foi isso, possivelmente foi aquilo, e vamos ver se eu vou conseguir cobrir tudo isso aí. Né? Primeiro, o começo é importante
a gente fazer a conexão com os capítulos anteriores só para entender algumas coisas. A própria vez que a gente falou de milagres aqui, uma coisa, a gente passou 40 minutos, né, meia hora, 40 minutos deixando bem claro que, na verdade, nada daquilo eram milagres. Né? A definição de milagre é algo que vai contra as leis da natureza. E aí, é muito comum, é normal imaginar que qualquer coisa que uma certa população, um povo não entende, não consegue compreender, ele classifica aquilo como milagre. Vocês imaginem, não é muito difícil, né? Vocês imaginem se você chegar há 500 anos atrás, 600 anos atrás, chega lá para o povo indígena, traz um celular, né, grava lá e fala assim, olha, ele capturou o meu espírito aqui dentro e consegue falar e não sei o que. O negócio para nós é absolutamente banal. Se você leva para um povo que não entende a tecnologia, ele vai achar que é milagre. Um rádio, né, alguém falando dentro de uma caixinha, que negócio é esse? Vai achar que é um milagre. Né? A gente não tem nenhuma ideia do que daqui a 100, 200 anos nós vamos ter aqui. Com certeza, se uma dessas tecnologias de 100, 200 anos nos fosse apresentada, a gente vai falar, caramba, é um milagre. Né? Nós temos hoje algumas coisas com física quântica e tudo mais, que até eu acho milagre mesmo, hoje em dia, vendo o negócio e entendendo mais ou menos como é que funciona. Então, assim, não é milagre. Milagre é esse exagero aí, mesmo porque Kardec fala em alguns momentos que se Jesus não poderia vir aqui na Terra em nome de Deus e tudo mais para quebrar as leis da natureza. Né? Ele não poderia vir aqui e falar, não, ó pessoal, é o seguinte, a natureza está aí, é tudo perfeito, é tudo legal, mas eu posso fazer aqui o que eu quero. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma consistência. Né? Tem que ter uma consistência. Bom, então, esse é um conceito que vem daquele capítulo, do capítulo todo de milagres, que na verdade não é milagre, são coisas que o povo não entendia. Kardec faz algumas tentativas de explicar os milagres. A explicação é muito mais razoável do que há 2000 anos atrás, mas a gente não pode se iludir que a verdade é que a gente ainda não sabe, por dois motivos. Motivo número 1, a gente ainda não avançou o suficiente para saber. Motivo número 2, não vamos esquecer que nós estamos presos nesse momento no corpo carnal, com 5 sentidos, né? Tem 6, 7, mas assim, com sentidos limitados, preso à lei de gravidade e tempo e tudo isso. Né? Então, assim, para você entender tudo o que Jesus fazia na sua plenitude, primeiro, a gente tinha que estar mais avançado, segundo, a gente tinha que ter o espírito com todos os seus sentidos, com plena posse de suas faculdades para entender. Então é isso. Então assim, Kardec fez uma ótima tentativa, ele coloca uma luz racional sobre alguma daquelas coisas, mas não dá para a gente bater o martelo. Eu não tenho dúvida que daqui a 200 anos, 300 anos aí, a gente vai começar a poder explicar melhor alguma das coisas, e não é que o que ele falou é necessariamente errado, né? Aquela história, nós temos é como se fosse uma cebola aí, certo? Kardec tira a primeira camada aí, a gente vai tirando conforme a gente vai avançando. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa que é importante falar agora, na linha de como que Jesus fazia essas coisas, ou pelo menos o que a gente acha, né? É o capítulo dos fluidos. Se vocês virem, ou só lembrando rapidamente, a gente tem 3 elementos no universo, certo? Você tem o elemento material, que nós aqui, o plano, o perispírito, o plano espiritual, todas as casas que a gente vê no plano espiritual, se assistiu no solar, etc., aquilo ainda é matéria. Né? Existe o elemento espiritual, espírito, né? E aí teve toda a palestra do Rodrigo, do espírito da mesa, etc. e tal, mas assim, espírito, que é o princípio inteligente, certo? Eu vivo comparando com hardware e software, né, que eu gosto, mas enfim. Então tem essas duas coisas diferentes. Toda essa parte de milagres aí eram manipulações que Jesus conseguia fazer nessa matéria, seja ela física mesmo, ou tangível aqui que a gente do nosso mundo, ou perispiritual e tudo mais. Alguns dos milagres aí tinham a ver mesmo com a força moral que ele tinha
para também atuar nos espíritos. Mas tem um negócio interessante que se você parar para pensar, é o seguinte: era muito mais fácil para Jesus manipular o elemento material. Espírito fez bastante coisa, mas estamos aqui até hoje. Né? Então, isso pare para pensar se isso não é uma prova do livre-arbítrio. Né? Porque ele chegar lá e falar assim, ó, brota pão aí, anda na água, tá tranquilo. Agora falar, pessoal, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso ele não tinha como chegar no elemento espiritual e falar assim, alterei, este cara aqui agora, esse espírito não tem mais vontade de matar, de roubar, etc. Então, algo para pensar, né? Enfim, então, essa é a natureza dos milagres que a gente fala. Era tudo manipulação da matéria, seja ela densa ou não, que obviamente Jesus tinha condição. Bom, falando de Jesus, né, outro conceito que a gente sequer entende, ele fala qual é o nível de Jesus, qual é a distância de Jesus, entendeu? O que é Jesus? Ele não consegue ter essa dimensão. Se você, quando eu era espírita mais novo, adolescente, vivia fazendo piada, né, com essas coisas, a gente falava que Jesus, para encarnar aqui no homem, era a mesma coisa que a gente encarnando num cachorro, né? E era cru, mas era... E hoje eu acho até que a gente estava se achando quando a gente falou isso. Então assim, se você pensar nessa linha, faça por um momento esse exercício, né? Se você ficar ofendido, é um exercício de humildade. Pense assim, a distância de mim para Jesus é a distância de mim para um cachorro. De novo, talvez seja overvalue. Mas se você pensar nisso assim, como é que você explica para um cachorro o que está acontecendo? Entendeu? Como é que você explica a internet? Como é que você explica o chat GPT? Como é que você explica essas coisas para um cachorro? Como você explica a mecânica quântica? Entendeu? Isso era Jesus tentando explicar para nós as coisas que ele estava fazendo. Então veja a dificuldade. O próprio Kardec, os espíritos superiores, certo? Falam que Jesus, ele executava essas, não vou chamar de... Vou continuar falando de milagres, mas vocês entenderam que não é um milagre na acepção. Ele executava esses milagres por conta própria. Kardec mesmo fala, não tinha, normalmente nós, como estamos fazendo alguma coisa aqui, a gente está sendo auxiliado pelos espíritos superiores. Então, quando no passe ali, por exemplo, o médium está ali ajudando, mandando bons fluidos para você, através de um espírito superior, um trabalhador da casa que está ajudando. Jesus não fazia nada disso, ele fazia ele mesmo. Ele falava, se Jesus era médium de alguém, Jesus era médium de Deus. Ele falava, ele vinha, seja lá, Kardec fala, se ele recebia alguma assistência, vinha direto da divindade. Né? Então isso é para a gente ter uma ideia da distância. Né? Certamente, se a gente não consegue compreender uma coisa, eu acho que é meio unânime. Né? É o espírito mais elevado, mais puro, mais evoluído com que a Terra aqui já viu, né? Passar por aqui. Uma citação fala, sem nada prejulgar contra a natureza do Cristo, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos mais elevados, colocados por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Para um espírito desse nível, né, manipular matéria, plano espiritual e tudo mais, não era um problema. Não era um problema. E aí, vamos tentar ver em cada uma dessas coisas qual é a explicação de Kardec. Mas isso é importante. Então, assim, de novo, o que parecia para nós milagre, para o povo da época, milagre, era só Jesus que, isso é outra coisa importante que Kardec falou, não era só que ele sabia como fazer essas coisas, mas a vontade que ele tinha de ajudar, assim, o amor que ele sentia pelas criaturas, isso potencializava esse conhecimento dele. Então é a união das duas coisas. Porque uma coisa você fala assim, não, eu sei o que fazer aqui, manipular os fluidos e tal, para essa cadeira ir ali para aquele canto. Eu sei. Isso é um esforço para fazer isso. Né? Agora, eu sei e eu tenho esse amor no coração, eu sei que se eu fizer isso e por ali, eu vou ajudar uma pessoa muito tal. Isso ainda
potencializava o que ele tinha. Então era a combinação das duas coisas. Né? Das duas coisas. Bom, primeiro grupo aqui, ó. Milagres de cura. Né? Cura. Então, curou lá a mulher que tinha hemorragia, cego que voltou a ver, os 10 leprosos e por aí vai. A explicação do Kardec, esse é o que é menos complicado, vamos dizer assim, da gente imaginar, né? Porque o que a gente já sabe e o que acontece no nível, de novo, bem mais modesto, aqui, numa sessão de fluidoterapia, ou se vocês já viram alguma sessões de cura e etc e tal, né? A pessoa que tem um problema, o problema não começa no corpo. O problema começa lá, é alguma enfermidade do espírito, que não tem forma nem nada na matéria, mas isso se reflete tipicamente no perispírito, e aí isso se manifesta no corpo, né? A pessoa que está recebendo auxílio, tipicamente ela troca essas energias do perispírito com quem está auxiliando. Não é que a outra pessoa vai ficar doente, mas a pessoa fornece uma energia boa que, de novo, muitas vezes é mistura de um espírito superior, que vem com uma matéria menos densa, com a pessoa encarnada. Isso vem, ajuda a dar uma reparada no perispírito, etc e tal, e aí a pessoa pode se sentir melhor, pode ser curada e por aí vai. Essa é mais ou menos a essência da coisa, né? Vocês já devem ter ouvido algumas vezes, isso é o que mais está claro nesse capítulo aqui, que depende da pessoa que está recebendo. Se a pessoa que está lá, tem o benfeitor, o espírito, o médium, está juntando aqueles fluidos, mandando, vem para o seu corpo, mas você não rejeita, não acredita, ou seja, o que for, que não vai passar, não vai fazer nada, né? Agora, se você meio que cria um campo de atração que pega aquela energia e faz vir para o lugar certo, aí você vai se curando. Então, a gente sempre fala, tem a ver com merecimento, tem a ver com a fé da pessoa e por aí vai. O exemplo mais clássico que tem isso no Evangelho é justamente a mulher que tinha essa hemorragia. Por quê? Porque ela dá um jeito de se esgueirar na multidão, ela toca na roupa de Jesus, no manto de Jesus, né? E ela se cura na hora. E ela sai andando, inclusive, tá? Daí Jesus para e fala assim, quem encostou em mim aqui agora? Né? E aí eles falam, a mulher vem, ela está até envergonhada, disseram, não, tudo bem, tua fé te curou e por aí vai. Então assim, veja que nem foi necessário, no nível de Jesus, não era necessário nem ele estar conscientemente passando fluido para a pessoa, né? Ele foi inconsciente, a pessoa chegou perto dele lá, encostou, obviamente ela queria muito, ela acreditava muito, para ir lá e dar um jeito de encostar a mão na roupa dele. Então assim, vejam todos esses elementos alinhados de uma forma extrema, né? Com um espírito super avançado, com alguém, uma pessoa que queria muito, que acreditava muito, e aí foi curado, né? Então, os milagres de cura, esses são os que a gente está mais próximo de entender com o que a gente tem de espiritismo. Então, essa cura do corpo fluídico, que começa no perispírito, ela depende desse auxílio externo, da vontade e do merecimento da pessoa, e aí tem diversos casos, né? Como o cego lá que voltou a ver, os leprosos que procuraram Jesus e por aí vai. Então esse nem é um dos mais complicados. Um que ele é um pouco, um grupo que é complicado é o das ressurreições, né? Porque assim, de novo, Jesus não poderia ter vindo aqui em nome de Deus e tudo mais e quebrado as leis que Deus definiu. Então, assim, em teoria o espírito, né, o perispírito separou do corpo, rompeu aquela ligação que tem, morreu, desencarnou. Todas as experiências de quase morte que a gente vê e tal, os médios narram que veem pessoas às vezes ainda encarnadas, eles sempre veem os cordões que ligam a pessoa ao corpo, mas aquilo ali foi interrompido, pronto, aí tem que encarnar de novo, né? Arrumar outro corpo e tudo mais. Então, esse é um que o Kardec, a teoria aqui principal é que esses casos eram casos de letargia ou catalepsia, ou seja, essas pessoas não estavam mortas. Essas pessoas não estavam mortas. Essa é a principal teoria.
Óbvio que na época, se hoje, né, a gente ainda tem casos que é difícil detectar, na época então, né, qualquer um desses casos a pessoa ia aparecer como morta mesmo. E aí Jesus, obviamente, tendo condições de ver que o espírito ainda estava ligado ao corpo e sabendo tudo isso, era capaz de ir lá dar um choque anímico, né, transferir os fluidos necessários para aquela pessoa que estava em estado letárgico, de catalepsia, voltar. E aí a pessoa voltava. O principal aqui, até que Kardec comenta, né, que era o caso de Lázaro, que parece que ficou 4 dias, né? Aí o pessoal fala, pô, mas estava 4 dias letárgico lá, não sei o quê, sem comer e sem beber, ó, tudo bem, né? Pode ficar esse tempo sem comer e sem beber e não vai morrer, principalmente se estiver nesse estado aqui. Mas também, de novo, né? A gente não sabe. Era 4 dias mesmo? Era 4 horas? Ficou lá uma tarde? Você não sabe como essas histórias se alternaram. Mas Kardec aqui não diz mesmo que ele refazia o cordão. Então, mesmo Jesus, não, esse pessoal, na verdade, isso não foi ressurreição. Foi só trazer o pessoal de um estado letárgico, né? Bom, muito bem. Esses dois aqui, eu ainda classifico que era Jesus atuando na matéria. Porque por mais que, mas o perispírito curou e deu aquele choque, né? Ainda é matéria. A gente tem que ter essa noção de que a matéria do plano espiritual é matéria. Agora, o próximo grupo, curas e possessões, esse aqui é meio que Jesus usando, na minha opinião, a sua ascensão moral, né? Toda família, normalmente, você tem aquela vozinha, né? Ou aquela mãe, já viu que ela chega quando tem uma reunião de família e ela começa a dar ordem, todo mundo obedece. Mesmo ela pequenininha assim, né, nada, aí os marmanjão, tudo lá brigando, chega e fala, você senta ali agora, vai pegar um negócio. Você vê todo mundo correndo para fazer as coisas. Então assim, isso é um paralelo com o negócio de ascensão moral. Ascensão moral, a pessoa que tem ascensão moral, né, sobre você ou em geral, quando ela fala assim, você não quer saber se é chefe, você não questiona, você não quer saber se faz sentido a ordem, entendeu? Você fala assim, não, falou, não, a avó falou, faz aí, entendeu? Não tem, é um negócio assim. Agora, imagine isso multiplicado 1000 vezes, né? Que era Jesus chegar lá na pessoa que estava obsidiada, possesso eles falavam, né? Mas a gente sabe que é obsidiado, ou que tinha um espírito lá atrapalhando, e ele fala assim, sai daqui, deixa ele em paz. Imagine, ele não dava, não dava para negar, não, me força, não existe isso. É uma força tão grande que os espíritos se viam imediatamente compelidos a sair e tudo mais, né? A mesma história da conversão lá de Saulo, né? Assim, perseguir e era contra, não sei o que. Chega na hora, ela aparece na frente e fala, por que você está me perseguindo, cara? Não está mais aqui quem perseguiu. E by the way, vou passar o resto da vida ajudando aqui, né? Então assim, essa ascensão moral, isso eram esses milagres de possessões, então, né, que eles chamavam, isso tem a ver com a ascensão moral de Jesus. Nenhum espírito aqui da Terra ia conseguir resistir a uma ordem direta dessa. Veja que isso não necessariamente significa, como eu falei no começo, eu pelo menos avalio, que isso não está afetando o livre-arbítrio, porque ele não podia chegar para o espírito e falar assim, agora você não vai mais fazer isso, você vai se redimir, trabalhar para o bem. Não era isso. Era só assim, pare de atrapalhar esse aqui, pare de atormentar esse aqui. Agora, o que esse espírito ia fazer da vida dele depois era outro problema, né? Então, essa é outra categoria bem interessante. Seguindo em frente, a gente tem a dos fenômenos naturais, né? Essa é outra que é meio tricky, né? Que é a multiplicação dos pães, andar na água e por aí vai. E é interessante, porque eu nem lembrava desse capítulo. Quando eu comecei a ler, eu falei, será que ele vai falar, né? Que pegou o fluido lá cósmico, deu aquela aglutinada e virou um monte de pão, né? Ou pegou o fluido cósmico, deixou a água aqui mais densa e saiu andando, etc. Embora isso seja uma possibilidade, Kardec fala de outras possibilidades que
que honestamente são até mais interessantes, porque assim, agrupar o fluido cósmico e criar pão e andar sobre água, teoricamente é possível, mas é bastante agressivo, né? Se você é alguém que sabe muito bem, sei lá, se entende muito bem de mecânica, né? E daí tem um problema no seu carro, você vai resolver da forma mínimo esforço, certo? Você sabe desmontar o motor e tudo mais, né? Pra quê? É só fazer isso, entendeu? Então, nessa parte de milagres, eles falam o seguinte, por exemplo, a parte dos pães e dos peixes que ia saciar a multidão, ele fala, Jesus pode ter simplesmente afetado a multidão para que ela se sentisse saciada, mesmo com pouco pão, com pedacinhos pequenos de pão e peixe. Então, assim, é só uma sensação, não. Porque a gente sabe, fome, todas essas coisas também partem do espírito. Lembrem disso, corpo não dita nada. Corpo não tem desejo, não tem vontade, não tem fome, não tem nada. Tudo isso parte do espírito. Não dá para botar culpa no corpo, tá, gente? Ficar assim, não, mas meu corpo precisa fazer isso. Não precisa. Bom, então ele pode ter saciado esse pessoal só desse jeito. No caso de andar na água, tem, por exemplo, a seguinte hipótese. A gente vai falar mais isso quando a gente falar de ressurreição, mas Jesus, como controlava corpo, perispírito, tudo, tem determinadas situações que ele podia só usar o perispírito dele. Tem fenômenos em que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, em que o corpo estava em um lugar, o perispírito estava em outro, e a gente sabe o que mais lá o que, entendeu? Ele podia mandar o duplo etéreo para outro lugar, tem dois perispíritos, a gente não entende. Mas ele podia pegar um corpo fluido e fazer aparecer, inclusive fazer os apóstolos tocarem, por aí vai. Então a hipótese de Kardec, uma das hipóteses de Kardec que eu achei interessante é que ele falou, olha, na verdade ele estava rezando lá quando chegou o barco, na verdade o que atravessou o mar e chegou no barco era o perispírito, não era o corpo. E para o perispírito andar sobre a água, aí é tranquilo. Até o nosso perispírito anda sobre a água. Espera. Aí é tranquilo. Então, vocês veem, isso, se você tem todos esses recursos à sua disposição, né? Você vai se dar o trabalho de solidificar a água e tal. Não, agora o perispírito lá vai dar o mesmo efeito. Né? Meu avô contava uma versão. Meu avô tinha outra interpretação para esse milagre, né? Ele falava assim que Jesus foi, atravessou sobre a água e tal, e daí Pedro ficou do lado de lá, falou, vem Pedro, aí Pedro foi andar, caiu na água, voltou, e aí, vem, tenha fé, não sei o que, voltou. Na terceira vez Jesus virou, Tomé, mostra para eles as pedras, aí o caminho das pedras e vamos embora. Também é uma possibilidade, Bom, então, esses são efeitos físicos, teoricamente, né? que ele prometeu, que ele realizou no ambiente e por aí vai. Aí vem a questão das aparições depois da morte, né? Então a ressurreição, em teoria a ressurreição de Jesus, né? Aí a principal hipótese é que não era o corpo físico mesmo, que o corpo físico morreu, desligou também, e novamente ele não ia contra a lei da natureza. Então, o que apareceu? O perispírito, certo? Na Bíblia, Kardec até fala de algumas coisas que indicam isso, como por exemplo, às vezes ele apareceu numa sala fechada, estavam os apóstolos lá num lugar fechado, se reunindo meio escondidos, ele apareceu. Tinha casos em que os apóstolos estavam andando numa estrada, de repente ele aparece, os apóstolos não reconhecem ele, então você vê, o perispírito era levemente diferente do corpo físico, a iluminação e tudo mais, não reconhece, depois que eles reconhecem ele, e aí distraem ele, não está mais lá de novo. Né? Então tem vários indícios. O que vai mais contra isso, que é o momento em que ele pede, né, para Tomé colocar a mão nele, e se eu não me engano na Bíblia até ele come um peixe, fala, dá um peixe, ele come um peixe, ainda assim pode ser feito com o perispírito, porque a gente sabe que existem, mesmo nós aqui conseguimos às vezes produzir eventos de materialização, materializar a mão, materializar, né, garganta e tal. Então, para Jesus isso não deveria ser muito complicado. Então, a explicação é que os eventos que chamaram de ressurreição, na verdade, não é o corpo dele que voltou à vida, era o perispírito de Jesus
com tudo que ele de novo conhecia de manipulação de matéria sutil e tudo mais, ele era capaz de aparecer, projetar voz, se fazer tocar e por aí vai. Então esse é o grupo aí, vamos dizer assim, de ressurreição do próprio Jesus, né? Então assim, como eu falei, é um capítulo que apresenta, né, todos esses milagres. É interessante, se tem algum dos milagres em particular, né, desse que você ouviu, outros, você fala, pô, mas isso aqui eu queria saber como seria possível, ou pelo menos como uma explicação do Kardec ali de possibilidades, vale a pena olhar esse capítulo, procurar o milagre em particular e ver. Mas as principais conclusões, no fim, de Kardec, né, sobre esse capítulo são, primeiro, a história que eu já falei no começo, que tudo está conectado, né? Jesus era capaz de fazer essas coisas porque ele conhece muito bem todas essas interconexões, as leis da natureza, as leis divinas e tudo mais, mas tudo isso está conectado. Tem aquela citação que eu gosto aqui da Gênesis, tudo no universo se liga, tudo se encadeia. Tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Então essa é a lição principal do capítulo dos milagres de Jesus. Lógico que nós também temos que pensar essa história de que milagres não eram só algo que a gente conseguia compreender, entender a superioridade, né, de Jesus, né? E aí Kardec fala no final, né, que se tem um milagre, pelo menos, né, se tem uma das coisas que ele classificaria como milagre, é o fato de que do quanto Jesus conseguiu transformar o mundo, não só naquela época, né, nem tanto até naquela época, mas como os ensinamentos dele estão aqui até hoje e têm transformado o mundo até hoje, né? Seja, aí não estamos falando mais só de espiritismo, estamos falando de qualquer religião, até gente que nem tem religião, né? Então, isso ele fala, isso sim é o verdadeiro milagre digno de um enviado de Deus aqui na Terra, né? As outras coisas foram ações de um espírito muito mais avançado, muito mais evoluído, para as pessoas que tinham condições e por aí vai. Então é isso aí, conseguir cumprir aqui todos os grupos e ainda deixar um tempinho para comentários, perguntas, aflições, frustrações, tudo mais. Eu acho que uma coisa que é sempre colocada, assim, a visão que as pessoas tinham de Jesus, né? Então, fala-se que ele foi lá no templo e fez uma baderna, ou mesmo essa imposição que ele fazia, mas eu fico imaginando assim, uma pessoa que tivesse tanta altura moral, né? Estava falando a semana passada sobre o Chico Xavier, né? O carinho que ele tinha, ele falou pro Divaldo, eu não posso falar um palavrão, né? Qual que é o palavrão? Miserável. Então, você começa a pensar assim, Jesus será que estava numa situação dessa? Será que ele colocava tanta compaixão e amor, que na verdade ele foi salvar aqueles espíritos obsessores, né? Eu também acho que, assim, tem toda aquela história, né, da Bíblia ser escrita 300 anos depois, a gente não sabe o que foi mexido, porque assim, eu também acho difícil um espírito desse naipe chegar quebrando tudo. Se é verdade, eu fico até feliz, porque às vezes eu quero quebrar as coisas, então talvez eu esteja... Não, mas sem brincadeira, eu acho difícil também, né? Mas o que eu acho que é bem possível é a firmeza, né? É a firmeza, como essa, falar assim, sai, né? Atire a primeira pedra aqui quem não tem pecado. Não? Então vai e não peque mais. Então assim, a firmeza eu acho que era um negócio necessário, né? Se eu me permitir mais uma vez fazer o meu paralelo pobre com cachorro, né? Às vezes eu preciso ser firme com as minhas para elas não se machucarem, entendeu? Então assim, não sei, vai ver ele estava sendo firme para não ser pior para nós, né? Mas eu acho que deve ter uma coisa ou outra que se perdeu aí, né? Nas mensagens, não tem muito jeito, e interpretação, e tradução de idioma, e interesses políticos de Roma, e toda essa coisa toda, né? Mas eu acho que até porque
esse negócio de um milagre que ele fez foi deixar a mensagem, eu acho que o cerne da mensagem, né, o núcleo continuou, mesmo com todas essas tentativas de mexer. Então, isso realmente, né, a gente sabe que ele não foi embora, né, não chegou aqui, opa, trabalho feito e vamos embora, né, que não só ele, mas todos os espíritos crísticos estão acompanhando tudo isso, mas sempre nessa linha, né, acompanhando, mas não podem obrigar a gente. O tal do livre-arbítrio, né? Se não tivesse livre-arbítrio, Jesus chegava aí e falava, ó, seguinte pessoal, é A, B, C, isso aí, vambora, toca o barco. Né? Mas não é assim que Deus desenhou o universo. Eu até, só seguir esse comentário que você fez, eu acho até que isso possa ter acontecido mesmo, dessa possível fúria, mas com o interesse de passar alguma mensagem. Ele fazia coisas desse tipo, ele tem várias passagens que contam coisas que ele fazia de forma provocativa, vamos dizer assim, para que eles pudessem refletir. Talvez esse momento de fúria que é retratado na Bíblia aconteceu com um propósito, para que eles percebessem que existia a pessoa falível, que existia a necessidade de mudança. De certa forma, você tem razão, né? Porque assim, ele veio para se comportar como homem e mostrar as experiências do homem, né? Hoje nós podemos estar até afiançando a fúria ofensiva, mas talvez daqui a 300 anos a gente ache comer ofensivo, porque todo mundo se alimenta do sol, entendeu? Ele fala, pô, Jesus comia, será que é verdade? Então talvez tenha razão, talvez ele veio e falou, ó, eu vou ter que mostrar aqui todo o pacote aqui, entendeu? É exatamente o que eu estava pensando, a linguagem da época, a mensagem que ele trouxe naquela época depois foi diferente, quando, né, foi trazida para Kardec, foi uma mensagem similar, mas em outros termos, né? Então, isso mesmo. E Kardec mesmo, lembra? Kardec ainda tem aqueles negócios do duelo, né? Tem lá no Kardec, e aí a gente falou, como assim duelo, né? Porque a gente já andou. É verdade, é um bom ângulo. Uma informação interessante, para mim os evangelhos é que nem o grau, né? Eu estou procurando faz um tempo. Não existe nada que prove que os evangelhos originais, ninguém tem essa cópia. Se tem, não falou para que tem. Mas os estudiosos, e o legal é o seguinte, não são religiosos, são cientistas, não são ligados a nenhum fim aí porque a gente vê hoje uma matéria sobre uma doença, aí você vai ver quem patrocinou foi o laboratório tal, então você não pode confiar muito. Mas as cópias mais antigas do Evangelho datam de 150 anos depois de Cristo. Então está bem próximo de ser uma realidade. Eles acreditam que hoje 80% do que a gente tem hoje, numa Bíblia comum aí, né? É real. É real. Então, quer dizer, se esses 20% desse aí, que ele não derrubou todo o centro, só bateu no cara da entrada, sei lá, aceita. Mas é difícil também, né? Porque apesar que naquele tempo os costumes eram a mesma coisa. Tinha ladrão, tinha bonzinho, tinha político, tinha cristão, tinha religioso que era religioso, né? Porque acreditava naquilo. Eu já tive momentos na minha vida de pai, né, imperfeito, que a gente tinha que dar uma bronca no filho, era muita. Aí eu chegava, dava aquela bronca, não sei o que, aí a criança saía, bem surdo, eu falava, tinha que fazer isso, né? De repente é isso, né? De repente Jesus entrava lá, parou com essa paração no meu tempo, não sei o que, aquele monte de espiritual dele, tinha que dar um negocinho aqui, entendeu? Tá bom, pessoal, muito bem. Então vamos encerrar para a gente poder depois passar pro passe, né? Tendo em vista que hoje falamos tanto aqui do nosso querido Mestre Jesus, vamos oferecer esse encerramento a Ele, né? Vamos oferecer essa nossa prece, pensarmos todos aqui na imagem, a imagem que cada um tenha deles, uma imagem que viu em algum livro, uma imagem da sua própria imaginação, algo que você sinta no coração, que te remete à mensagem, à imagem do Cristo, que todos nós possamos ter esse pensamento unido em relação a Ele, a sua passagem aqui na Terra, a essa lição que Ele deixou, que guia nossas vidas e a vida de praticamente todo o planeta até hoje, em agradecimento, em pedido também pela sua paciência para conosco. Estamos aqui
depois desses milênios, ainda tentando entender as lições, principalmente tentando aplicar as lições, e pedir o seu amparo, assim como foi naquela época, hoje, que possa nos ajudar aqui, não só nós, mas o planeta, toda a nossa comunidade, nesses momentos, que possa ajudar em onde hajam conflitos, doença, solidão, desespero, que o Cristo e todos os seus espíritos da sua legião possam levar consolo, conforto, paz, fé e principalmente esperança em dias melhores, em um futuro iluminado, que é o destino de todos nós. Que assim seja.